Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Nossa história começa com Gina, uma garota famosa na escola por sua beleza e talento, o que faz com que todos os rapazes a admirem. Gina também está treinando em uma empresa porque sonha em se tornar uma idol famosa. Ela é conhecida por ser sempre humilde e por ajudar pessoas que sofrem bullying. Depois conhecemos o nosso herói, chamado Suno, que também admira Gina e a observa há muito tempo. Quando o amigo dele percebe isso, aconselha-o a parar, dizendo que ela supostamente já tem namorado e que eles vêm de mundos completamente diferentes. Ela é famosa e amada, enquanto o nosso herói é praticamente desconhecido. Voltamos então para Gina. Quando o namorado dela chega para falar com ela, ela o trata com indiferença. Ele diz que estão em público e a leva para um lugar mais reservado. Coincidentemente, o nosso herói está no mesmo local e os vê juntos. Ele começa a pensar no que o amigo disse, que eles são realmente diferentes e que não há chance de ficarem juntos. Descobrimos que o relacionamento de Gina com o namorado, chamado Tech, é muito ruim. Isso fica claro quando ele tenta se desculpar por ter perdido a festa de aniversário dela, mas Gina o ignora e diz que quer terminar. Ele se recusa e diz que não vai deixá-la sem um motivo. Ela diz que tem vários motivos, mas dá apenas um, não sente mais nada por ele e agora tem um novo namorado. Ele ri dela e pergunta quem seria azarado o suficiente para namorá-la. Nervosa, Gina olha ao redor até encontrar a foto de um garoto aleatório. Ela aponta e diz que ele é seu novo namorado. Quando ele olha a foto, percebe que é o nosso herói. Tech não se preocupa, pois acha que ela está mentindo. Para confirmar, ele pede que ela o apresente ao tal namorado, e então aceitará o término. Gina concorda e diz que fará isso no dia seguinte. Depois que ele vai embora, ela percebe o problema que criou e pede ajuda à amiga para encontrar o rapaz. Elas acabam encontrando o amigo do herói, que entra em pânico achando que algo ruim aconteceu. Ele sai correndo para avisar o herói e pergunta o que ele fez para Gina estar procurando por ele. O herói fica surpreso, mas o amigo diz que não é hora para isso, pois Gina está esperando por ele no terraço da escola. O herói vai até lá e encontra Gina, que pede para ele ser seu namorado. Ele fica chocado. Ela diz que sabe que é bonita e merece alguém melhor, mas que, por ser humilde, escolheu a criatura mais fraca de Deus, ou seja, ele. Ele acha que ela está zombando e lembra que ela já tem namorado. Ela responde que terminou com ele. Ele pergunta se ela terminou porque gosta dele, mas ela diz que só descobriu que ele existia no dia anterior e que ele deve acordar para a realidade. Ela explica que não é um namoro de verdade, apenas um acordo por tempo limitado. O herói recusa, deixando Gina chocada, pois é a primeira vez que alguém diz não para ela. Gina conta às amigas, surpresa, que ele recusou. Elas perguntam o que ela fará com Tech, já que prometeu apresentá-lo ao novo namorado. Gina diz que não sabe e teme ser desmascarada. Enquanto isso, o herói conta ao amigo sobre a proposta e como recusou. O amigo fica em choque. De repente, Tech aparece, zombando deles e dizendo que tem certeza de que o herói não é o namorado de Gina, pois ela estava mentindo. Ele vai embora. Gina continua pensando na rejeição e fica abalada. Tech aparece novamente e pergunta se ela vai cumprir a promessa de apresentá-lo ao namorado. Ela diz que sim. Sem opções, Gina decide arrastar o herói à força, mas ele recusa novamente. Então ela decide contar o verdadeiro motivo do término. Ele se compadece e decide ajudá-la, aceitando fingir ser seu namorado. Ela impõe uma condição. Ele não pode se apaixonar por outra garota durante esse período. Ele aceita, mas também coloca suas condições. Quer chamá-la pelo nome e levá-la para casa depois da escola. Ela concorda, mas reforça que o relacionamento não é real, o que o entristece e o faz lembrar do conselho de sua mãe antes de morrer, de sempre ser honesto. Ela pede que ele assine um contrato. Ele hesita, mas ela deixa o contrato com ele. O amigo tenta convencê-lo, dizendo que é uma oportunidade única. Enquanto isso, Gina vai encontrar Taki, que está esperando. Ele provoca, achando que ela vai voltar para ele. Quando ninguém aparece, Taki tenta reconquistá-la. Gina começa a perder a esperança, até que o herói chega e declara ser o namorado dela. Ele assinou o contrato. Gina fica feliz e sai com ele, enquanto Tech fica chocado. Quando o herói chega em casa, seu pai descobre que ele está namorando e pergunta como ele consegue conquistar mulheres, pedindo conselhos. Depois o pai revela um segredo. O caminho para o coração de uma garota é pelo estômago. Leve-a a restaurantes e compre comida que ela goste. No dia seguinte, o herói percebe que Gina trouxe pouca comida e decide comprar algo para ela. Ela fica feliz e sorri, deixando-o muito contente. Ele decide esperar por ela após a escola para irem juntos. Mas ela recusa. Ele lembra do conselho do pai, de não ser insistente.
e a deixa ir sozinha. Porém, Gina encontra o ex-namorado no caminho e volta correndo, pedindo para ele acompanhá-la. O herói fica surpreso ao vê-la voltar e percebe que seu pai estava certo. Com 5 minutos e 58 segundos, o herói percebe que o conselho do pai estava completamente certo. A protagonista decide levá-lo a um restaurante para conhecê-lo melhor, pois teme que o namorado comece a desconfiar que o relacionamento deles é falso. Lá, ela descobre que eles têm muitas coisas em comum. Quando descobre que ele precisa ir embora por causa do treino, ele pergunta se pode buscá-la depois para levá-la para casa. Ela diz que vai demorar, mas ele responde que não se importa e que vai esperar. Quando o treino termina, ela o encontra realmente esperando por ela, e ele a acompanha até casa. Ela pede o número dele, ele se despede e vai embora, mas alguém está observando tudo. Gina sai com as amigas e começa a ligar para o herói, dizendo que está em um café próximo e pedindo que ele vá até lá. Assim que ele recebe as mensagens, corre para o local e leva o amigo junto. O amigo começa a agir de forma estranha, o que irrita a amiga de Gina, chamada Hannah, que já não gosta do herói e insiste para que vão embora. Gina também se entedia e diz que deveriam sair dali. O herói então sugere um lugar próximo que vende comida muito boa e convida todos para irem. Seu amigo acaba sendo expulso porque aquele é um lugar secreto e ele não pode levar qualquer pessoa lá. Gina fica feliz por ele ter compartilhado um lugar especial com ela. Quando chegam lá e experimentam a comida, todos adoram. A amiga de Gina começa a gostar do amigo do herói e parece que pode surgir algo entre eles. Quando Gina prova a comida, ela também adora. O herói sugere que joguem alguns jogos, e Gina se diverte bastante. Ela pede para tirarem fotos juntos. Quando ele vai embora, Gina diz que dessa vez vai acompanhá-lo até casa. Quando ele tenta acompanhá-la também, ela diz que já anda sozinha há 18 anos. Então ele tira o casaco e entrega para ela usar, já que não vai acompanhá-la e está frio. Gina fica surpresa e tocada com a atitude dele. Enquanto isso, Taki vê Gina e até tira uma foto dela com o herói ao lado, o que o deixa irritado. Depois, Gina decide devolver o casaco. Ao mesmo tempo, vê seu ex-namorado provocando o herói. Ela chega a tempo e avisa Taki para não incomodar seu namorado nem pensar em machucá-lo. Diz que, se ele fizer algo de novo, ela também vai reagir. Taki responde que já desconfia do relacionamento deles e que vai provar isso. Gina deixa claro que não vai voltar com ele e, para reforçar, alimenta o herói na frente dele, chocando-o, mas confirmando para o ex que eles estão juntos. Depois disso, o herói fica irritado porque Gina quebrou as regras do acordo. Ele a chama de idiota e vai embora. As amigas dela também a criticam, dizendo que ela errou. Gina responde que era a única solução, mesmo sendo falso. Tech fica furioso e mostra que não é uma boa pessoa. Ele decide fazer de tudo para reconquistar Gina, mas ela não dá atenção. Enquanto isso, o herói está com um amigo distribuindo coisas para os alunos quando Gina aparece e os convida para comer juntos. Ele a ignora, ainda magoado, e continua evitando-a. Mais tarde, ele encontra Hannah, que parece exausta. Ao perguntar o que houve, ela diz que não come há 3 dias para emagrecer. Ele tenta aconselhá-la a comer para não prejudicar a saúde, mas ela ignora. Gina, desesperada, vai até o amigo do herói e implora por ajuda para reconquistar o herói. Ele revela a verdade. O herói já gostava dela muito antes dela saber da existência dele. Gina fica chocada ao descobrir isso. Enquanto isso, o herói conversa com Hannah e lhe dá água, preocupado com a saúde dela. Ela aceita e ele admira sua determinação, embora a incentive a se cuidar. Ela diz que as pessoas a acham estranha por se esforçar tanto para se tornar uma idol. Ele diz que ela é incrível, mas pede que ela coma algo. Ela decide ouvi-lo. Hannah também o encoraja, dizendo que ele só está fingindo ser o namorado de Gina e não tem sentimentos por ela, embora pareça que ela própria esteja começando a gostar dele. Depois, Gina confronta o herói, dizendo que ele também quebrou o contrato ao esconder que gostava dela. Ele responde que seus sentimentos são reais. Quando ela pergunta desde quando, ele diz que desde a primeira vez que a ouviu cantar. Ela pede desculpas por quebrar o acordo, e ele a perdoa. Eles fazem as pazes. Gina então vai a um laboratório medir seus batimentos cardíacos e percebe que seu coração acelera quando vê o herói, mostrando que está se apaixonando por ele. Enquanto isso, Tech continua furioso, mas seus amigos tentam acalmá-lo. No centro de treinamento, Hannah, agora como treinadora, critica Gina, mas também a elogia, demonstrando certa inveja. No dia seguinte, na escola, o herói dá um presente para Gina para comemorar o relacionamento. Ela gosta muito, e sua admiração por ele cresce ainda mais. Ao mostrar o presente às amigas, Taki vê e fica ainda mais com ciúmes,
Ele lembra de quando estavam juntos e de como ela sempre lhe dava presentes, mas ele nunca se importava, deixando claro que ainda gosta dela e se arrepende. Quando Gina vai guardar o presente no armário, encontra uma foto sua com uma mensagem misteriosa dizendo que eles ficarão juntos em breve. Mesmo assim, ela ignora e vai encontrar o herói. Ele fica surpreso ao ver o quanto ela se importa com ele, especialmente quando ela o defende diante das provocações das amigas. Mais tarde, quando Hannah pede permissão para ir ao concerto de uma cantora famosa, o herói revela que também é fã dela e começa a falar bastante sobre isso, o que deixa Gina com ciúmes. Sung e seu amigo se desculpam e vão embora. Gina aproveita a chance para perguntar à amiga sobre a cantora e se pergunta como ela, de repente, começou a aceitar Suno. A amiga diz que percebeu que ele é uma boa pessoa, então decidiu aceitá-lo. Gina pergunta a Hannah se ela gosta de Young, mas Hannah nega e diz que tudo é apenas fingimento, que o relacionamento deles é falso. Embora pareça feliz, como se fosse ela quem estivesse começando a gostar dele. No caminho para a aula, Hannah esbarra em Taek, que pede algo a ela. Voltamos para Gina, que diz a Sung que não pode almoçar com ele porque precisa ir à empresa, mas o convida para almoçar em sua casa depois. Ela também o chama para ir ao concerto de uma cantora famosa, e ele aceita. Porém, ao final, ele fica chocado ao ver Gina com o ex-namorado. Descobrimos então que Hannah pediu para Gina encontrar uma pessoa importante no restaurante da empresa. Quando Gina chega, fica surpresa ao ver que era o ex quem queria falar com ela. No início, ela recusa, dizendo que não há mais nada entre eles. Mas ele insiste e ela acaba aceitando conversar. De repente, ele traz vários presentes e diz que vai compensar todos os dias em que não deu nada a ela. Gina responde que nunca ligou para presentes, apenas queria que ele estivesse ao seu lado. No meio da conversa, Sung chega, vê os dois juntos e fica com ciúmes. Ele pergunta se aquilo era o compromisso importante que a impediu de ir com ele. Gina se irrita e vai embora. Sung vai atrás dela e Gina pergunta por que ele estava com Hannah. Ele explica que foram ao concerto da cantora favorita deles. Gina diz que não sabia que encontraria o ex e que foi Hannah quem pediu para ela sentar com ele. Mesmo assim, ela também fica com ciúmes e sai irritada. No meio da raiva, Gina esbarra em alguém por acidente, pede desculpas e continua andando. Taek aparece e pergunta a Sung sobre Gina. Ao saber que ela foi embora, ele entra em pânico, juntando as peças. Percebe que ela pode estar em perigo, já que coisas dela vinham desaparecendo, e alguém estava tirando fotos dela escondido. Preocupado, ele decide ligar para Gina. Enquanto isso, Gina sente que está sendo seguida. Ela confronta o rapaz, perguntando por que ele a está perseguindo. Ele diz que já havia mandado uma mensagem dizendo que eles ficariam juntos em breve. Gina descobre que ele é aluno da mesma escola e o ameaça denunciá-lo. O rapaz fica agressivo e diz que nunca vai deixá-la. Fica claro que ele é mentalmente instável. Gina tenta fugir, mas ele corre atrás dela. Voltamos para Sung, que diz a Taek que discutiu com Gina, por isso ela não está atendendo. Taek se irrita e o culpa por deixá-la sozinha. Eles percebem que alguém estranho vinha enviando mensagens e fotos para ela e concluem que esse sujeito pode estar se aproveitando da situação para machucá-la. Desesperados, tentam ligar novamente, mas o celular dela está desligado, o que os deixa ainda mais preocupados. De repente, recebem uma ligação de Gina, mas ninguém fala, confirmando que ela está em perigo. Eles decidem se separar para procurá-la em lugares diferentes. Enquanto isso, o perseguidor diz a Gina que a observa há muito tempo e esperava que ela terminasse com Taek. Mas, quando isso aconteceu, ela começou a namorar outra pessoa imediatamente, fazendo-o perder a chance. Ele fica extremamente irritado e começa a gritar, exigindo que ela prometa que não o rejeitará. Nesse momento, Sung chega a tempo, distrai o agressor e Gina aproveita para golpeá-lo na cabeça. Sung verifica se ela está bem e diz que já chamou a polícia. Ao ouvir as sirenes, o perseguidor foge e acaba esbarrando em Taek, que pergunta se ele viu alguém suspeito, sem saber que ele é o culpado. Porém, ao encontrar fotos de Gina na bolsa dele, Taek percebe a verdade. Eles o capturam e o entregam à polícia. Depois disso, Sung se sente culpado por tudo o que aconteceu. Gina diz que não é culpa dele e que ele deve ficar feliz, pois chegou a tempo e a salvou. Ele então decide que vai acompanhá-la até casa todos os dias, e realmente cumpre isso. Infelizmente, descobre que os pais dela estão viajando e pergunta se ela ficará bem sozinha. Gina o convida para entrar e verificar por si mesmo, e ele aceita, um pouco nervoso. Ela o tranquiliza, dizendo para ele se sentir em casa, e o convida para jantar.
Ele vê uma foto dela com Hana e pergunta sobre isso. Gina explica que são amigas há 4 anos e que Hana é sua melhor amiga. Ele muda de assunto e diz para ela não se preocupar. Enquanto ele está lá, ela deveria dormir e relaxar. Em menos de 5 minutos, é ele quem acaba adormecendo. Gina percebe que está realmente começando a gostar dele. No dia seguinte, na escola, Gina vai falar com Taek e agradece. Ele aproveita para perguntar se pelo menos podem voltar a ser amigos. Depois, a amiga de Gina convida ela e os outros para passarem férias em sua casa. Todos aceitam. Sung e seu amigo também vão. De repente, eles encontram Taek e percebem que ele também vai com eles. Sung descobre que Gina e Taek voltaram a ser amigos. Ao chegarem na casa, durante as férias eles brincam, se divertem e passam momentos muito bons. Enquanto estão cozinhando, Hana entra e pergunta se pode ajudar, claramente tentando se aproximar de Sung. O herói, para não deixá-la constrangida, pede que ela corte as cebolas. De repente, Gina entra na cozinha e ele fica tão focado nela que esquece completamente de Hana, o que a deixa chateada. Mais tarde, eles decidem jogar um jogo em que cada pessoa sussurra uma pergunta no ouvido da outra e aponta para quem a pergunta se refere. Quando Gina continua respondendo Taek nas respostas, todos ficam curiosos para saber as perguntas. O amigo diz que, para descobrir, a pessoa precisa levar um tapa nas costas. O herói aceita e acaba levando vários tapas seguidos até chegar a vez de Hana. Taek faz uma pergunta para ela e ela aponta para Gina. Gina decide receber o tapa para saber a pergunta. E Taek revela que perguntou a Hana se ela gostava de alguém ali. Gina começa a se perguntar por que Hana escolheu Sung e fica claramente com ciúmes e irritada. Mais tarde, Sung convida Gina para sair. Ao mesmo tempo, Hana sente dor de estômago e manda mensagem para Sung pedindo que ele vá com ela à farmácia, mas o celular dele está sem bateria. Enquanto isso, ele passa tempo com Gina e os dois se aproximam ainda mais, o que o deixa feliz. Hana vê os dois juntos, fica chateada e vai embora irritada. Taek pergunta o que houve, e Hana revela que o relacionamento entre Gina e Sung era apenas um contrato falso. Mas agora eles estão se aproximando de verdade. No dia seguinte, Gina vê Sung e fica nervosa, passando a evitá-lo. Enquanto distribuem comida, Gina brinca dizendo que vai pegar tudo, o que irrita Hana. Ela a chama de egoísta e diz que Gina sempre quer tudo para si. Gina não entende o motivo de tanta agressividade. De repente, Hana pega sua bolsa e vai embora. Taek vai atrás dela e pergunta se ela está assim porque gosta de Sung. Hana admite que sim. Taek diz que ela deve esperar o momento certo, porque Gina eventualmente vai voltar para ele. E então Hana poderá ficar com Sung. Mais tarde, no treino, Gina vê Hana e pede desculpas, dizendo que não quis pegar toda a comida. Hana a ignora. De repente, a treinadora aparece e diz que precisam de dinheiro. Gina protesta, dizendo que isso não estava no contrato com a empresa. A treinadora explica que trainees que não melhoram precisam pagar, referindo-se a Hana, e manda que ela transfira o dinheiro. Gina discorda e diz que, se forem cobrar, deveriam cobrar de todos, não só de uma pessoa. A treinadora a corta e insiste. Gina então defende Hana, elogiando seu esforço e dizendo que nunca viu uma empresa cobrar dinheiro de trainees. Mesmo assim, a treinadora ordena que Hana pague e vá embora. Gina fica chocada quando Hana se recusa a ir com ela e decide pagar o dinheiro sozinha. Gina fica magoada e vai embora, pensando em como a amizade delas foi destruída. Sem saber o que fazer, ela procura Sung. Ele pergunta por que ela não está no treino. E Gina explica tudo o que aconteceu com Hana. Ele diz que ela não está errada e elogia sua bondade. Quando pergunta o que ela fará agora que saiu da empresa, ela responde que não sabe, mas ainda sonha em ser uma idol famosa. Então ele mostra um vídeo que gravou dela cantando e sugere que ela publique no YouTube, dizendo que alguém certamente reconhecerá seu talento. Gina fica muito feliz com o apoio. Em casa, a irmã de Gina pede para conhecer o namorado dela. Gina explica que não é um relacionamento real, mas admite que acabou se apaixonando por ele, e que quando o contrato terminar, pretende contar a verdade e namorar de verdade. Enquanto isso, a treinadora fala com Hana e diz que o diretor não quer continuar sem Gina, pedindo que ela vá buscá-la de volta. Hana recusa, dizendo que apagou o contato de Gina. Logo depois, Gina conta a Sung que o vídeo dela viralizou e recebeu muitas visualizações. Ele fica feliz por ela estar realizando seu sonho. Taek, em uma entrevista, diz que está interessado em uma garota, mas que ela está distante no momento. Sung percebe que ele está falando de Gina. Taek deixa claro que ainda a ama e pretende reconquistá-la,
dizendo que Sung deveria procurar outra pessoa. Nesse momento, amigos de Sung descobrem o contrato entre ele e Gina. Ao mesmo tempo, Hana recebe um link da música de Gina, que viralizou, e vê muitos comentários elogiando Gina, o que aumenta ainda mais sua inveja. Hana então vai até Sung e pede para namorar com ele após o contrato terminar. Ele acha que é brincadeira, mas ela insiste e confessa que já gosta dele há algum tempo. Diz até que aceitaria um relacionamento por contrato, prometendo tratá-lo bem. Sung recusa e afirma que ama Gina, e que seus sentimentos não vão mudar mesmo depois do contrato. Hana fica furiosa e diz que tentou de tudo para se aproximar dele, sem entender por que ele continua tão ligado a Gina. Nesse momento, Gina chega e decide ficar para ouvir tudo, mas acaba levando Sung embora. Antes de sair, Hana reconhece que ele realmente é o namorado de Gina e pede para ela não se aproximar mais dele. No dia seguinte, uma mensagem estranha se espalha pela escola, e todos começam a olhar para Gina e Sung de forma diferente. Gina descobre que uma foto do contrato entre ela e Sung vazou, e todos já viram. Os colegas passam a acusá-la de brincar com os sentimentos dele e de ser interesseira. Hana confirma que o relacionamento era por contrato e diz que eles não se amam de verdade, fazendo com que todos culpem Gina. Sung, ao saber do escândalo, corre para protegê-la. Ele descobre quem vazou o contrato, alguém que o pegou sem querer na bolsa, e diz que vai resolver a situação com Gina. Enquanto isso, Gina diz à amiga que não se importa com o que os outros pensam, desde que Sung a ame. Já Hana lembra do momento em que impediu Sung de falar com Gina, dizendo a ele que Gina não queria vê-lo e que estava chateada com ele. Quando ele pergunta quando ela vai fazer as pazes com ele, Hana diz que eles nem estavam brigando e que não havia problema algum entre eles. Sung acredita nela e não vai falar com Gina. Mais tarde, na sala de aula, Sung ouve alunos falando mal de Gina. Ele fica irritado e vai atrás dela. Gina está lendo comentários cheios de ódio sobre si mesma. O contrato começa a ser espalhado por toda a escola, e ela não sabe quem fez isso nem quem quer destruir sua vida. Gina vai até Hana para perguntar se foi ela, mas Hana a ignora. Enquanto isso, Bon vê a situação e tenta se aproveitar para se aproximar de Gina e ficar ao lado dela. Gina procura Sung, mas não o encontra e descobre que ele desapareceu depois do ocorrido. Então ela percebe que a foto vazada do contrato foi tirada no local onde ela e as amigas costumam se reunir. Ao ver a bolsa de Hana, confirma que foi ela quem vazou tudo. Quando a confronta, Hana não nega e diz que fez isso para destruir sua vida e que faria ainda pior se pudesse. Ela afirma que odeia Gina porque ela tem tudo, é mais famosa, mais bonita, e por causa dela Hana saiu da empresa e desistiu de seus sonhos. Também diz que Gina roubou o amor da vida dela. Gina responde que sempre admirou o talento de Hana e que ela se esforçava mais, e que até tentou imitá-la, mas Hana nunca percebeu. Hana diz que não se importa, e que agora destruiu a vida de Gina assim como a dela foi destruída. Gina fica devastada ao perceber que sua melhor amiga de toda a vida é a responsável por tudo. De repente, elas ouvem a voz de Sung no rádio da escola. Ele começa a explicar a relação dele com Gina, dizendo que ela nunca o usou, pelo contrário, ele a ama de verdade. E ela também o ama. Descobrimos que ele desapareceu para remover todos os cartazes do contrato espalhados pela escola. Depois, decidiu ir até a sala de transmissão para contar a verdade. Ele admite que o relacionamento começou como um contrato, mas terminou em amor verdadeiro e que decidiu cancelar o contrato. Hana, que achava que tinha destruído Gina, fica chocada ao perceber que ele transformou tudo em um amor real. Sung revela que sempre amou Gina em segredo e que o contrato foi sua única chance de se aproximar dela. Os alunos ficam comovidos, e ele pede que parem de incomodá-la e passem a apoiar o relacionamento deles. Ao ouvir isso, Gina se emociona e também confessa que o ama. Ela diz a Hana que não se importa se todos a odiarem, desde que a pessoa que ama esteja ao seu lado. Depois, vai até Sung e descobre que ele foi punido por usar o sistema de rádio sem permissão, mas deixou várias mensagens defendendo-a. Após isso, a escola decide perdoar Gina e aceitar o relacionamento deles, enquanto Hana para de frequentar as aulas. Taek também aceita a relação dos dois. Gina continua indo atrás de Hana, pedindo que ela volte para a escola e pedindo desculpas, caso a tenha feito se sentir inferior. Hana aceita voltar a ser amiga com uma condição, que Gina se afaste de Sung. Ela diz que o ama e pede que Gina o deixe, se realmente se importa com ela. Em casa, Gina fica dividida entre sua melhor amiga e o amor da sua vida. Enquanto isso, Sung ensaia o que vai dizer para se declarar a ela novamente. No dia seguinte, ele encontra Hana, que o convida para sair e esquecer a escola por um dia.
Ele recusa, mas ela insiste até convencê-lo. Eles passam o dia juntos, comendo, tirando fotos e se divertindo. Enquanto isso, Gina vê mensagens de Hannah e percebe que eles estão juntos, ficando claramente abalada, embora tente agir normalmente. Hannah também incentiva Taki a voltar com Gina, dizendo que o contrato dela com Sung acabou. Mais tarde, Gina e Sung conversam sobre sair juntos no futuro, mas ela parece pensativa. Durante a conversa, ele sai para buscar algo, e Gina vê mensagens de Hannah perguntando se ela está com ele, demonstrando irritação. No dia seguinte, eles evitam se falar. Quando encontra Taek, Gina diz que terminou com Sung e começa a chorar. Taek diz que queria reconquistá-la, mas ao ver que ela ama Sung de verdade, decide apoiá-la como amigo. Ele a aconselha a não desistir e lutar pelo amor dela. Gina agradece e diz que vai pensar. Enquanto isso, Sung está em casa, olhando uma foto de sua mãe, triste. Seu pai percebe e diz que, se ele realmente ama Gina, não deve deixá-la escapar. Sung decide tentar mais uma vez. Ao mesmo tempo, Gina pensa em tudo que viveram juntos. Ela recebe uma ligação, sai de casa e encontra Hannah. Hannah diz que, como amiga, Gina deveria apoiá-la. Mas Gina responde que não quer mais essa amizade, pois amigos não machucam uns aos outros. E que ela já sacrificou demais por ela. Gina decide cortar laços com Hannah e lutar por Sung. Nesse momento, ela encontra Sung. Os dois se aproximam e reatam o relacionamento. Com o tempo, Hannah deixa a escola, e o casal decide fazer um novo contrato. Mas desta vez com uma condição diferente: ficarem juntos para sempre. E assim termina a história.